a justiça de Deus. É a nossa lição de hoje. A justiça de Deus. Domingo passado foi falar sobre os falsos profetas. E hoje nós vamos estar falando sobre a justiça de Deus. E o livro continua sendo Ezequiel. Se você ainda não começou a ler, leia o livro de Ezequiel. Porque vai ajudar você a compreender as lições. E aquilo que os professores não passarem, o Espírito Santo passa. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a justiça de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Salmo 18, verso 26, que diz assim: com o puro te mostras puro, e com o perverso inflexível. A nossa verdade central diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Responsabilidade, ela é pessoal. Sua salvação é pessoal. Obrigada, irmão. Eu só não posso esquecer que eu mudei aqui, né, e vim para trás aqui, né? Obrigada, irmão Geraldo. Olha o que diz Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não posso levar os meus filhos ao céu quando Jesus voltar. Eu posso orar por eles ainda, mas eu não posso. Se eu for, eu não posso levar eles agarrados na minha saia. Zé Alves também não vai poder levá-los agarrado na barra da sua calça. É pessoal. A nossa leitura se encontra em Ezequiel 14, do verso 12 ao 21, e diz assim: abra sua Bíblia aí, e pode manter ela aberta aí, que acho que a gente vai dar uma conversada aí com esse texto. Ezequiel 14, verso 12, eu vou ler aqui não vou ler na revista, tá, irmãos? Eu vou ler na outra versão aqui, que eu acho que é mais claro para a gente entender. Ezequiel 14 diz assim, verso 12: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Diz o Senhor Deus: se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivesse no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminarei dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue,
para eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel, Jó estivesse no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Amém? Pesada essa palavra, né? Mas foi o Senhor Deus que falou. Não é? Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa trazer, Senhor meu Deus, entendimento, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer o Teu querer nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ezequiel é um livro profético. E as profecias de Ezequiel, de Jeremias, era contra o povo de Deus, contra a cidade de Jerusalém. O juízo de Deus sobre a escolhida cidade, né, de Jerusalém aconteceu por causa da sua infidelidade. Nós sabemos a história do povo de Deus, povo escolhido, mas foi um povo que tinha o coração endurecido. Então Deus, ele levantava nações para corrigir o povo, para que o povo voltasse a ele. E essa mensagem aqui não é diferente, era para que o povo voltasse a Deus. A nossa introdução diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica. E a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Do verso 21 ao 22, a gente vê que ela é específica. Foi uma palavra voltada para Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Qual é o salário do pecado? A morte. Não é? O salário do pecado é a morte. Por que fala uma palavra, uma mensagem genérica? Porque quando a gente começa a ler o capítulo 14, a gente vai ver que essa mensagem era para outras nações também, para épocas diferentes. Então serve para a nossa época essa palavra aqui? Vai chegar o tempo que não vai haver mais intercessão para levar o povo aos braços do Pai. Hoje nós estamos vivendo na graça. Não é verdade? Nós temos tempo, mas vai chegar que esse tempo da graça vai ter um fim. Como chegou aqui para Jerusalém. Quando a gente lê os profetas, a gente vê que Deus sempre estava chamando a atenção do povo, sempre chamando o povo a voltar, porque o povo sempre estava se distanciando do Senhor. Tinha um líder, o povo estava buscando a Deus. Tinha um rei que buscava a Deus, o povo estava diante de Deus. O rei era perverso, o povo aproveitava também e saía da presença de Deus. Então é assim que o povo vivia. E chegou um tempo da correção de Deus. Porque Deus, ele é justiça. Ele não leva desaforo para casa. Ele vai cumprir o seu juízo. Ah, então Deus é perverso? Não, ele é justo. E ele cumpre a sua palavra. E foi dessa maneira que Deus tratou o povo de Israel. Deus deu tempo. Cada profecia, irmãos, era tempo que Deus estava dando
para o povo voltar a Ele. Só que o coração do homem é difícil, é duro. Então, sobre a identidade do juízo divino. O discurso profético, à luz das Escrituras, nós sabemos que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Deus, quando Ele vai corrigir, Ele vai te dar um sinal, Ele vai te avisar. Ele não vai chegar e te bater. Você faz isso com seus filhos? A gente falava, vou te bater por isso, por isso, por isso, não é? Deus é da mesma forma. Deus vai chegar e falar, Zé Alves, você vai levar uma cintada aqui, porque você fez isso, isso e isso. Então, Deus, Ele nunca vai chegar e derramar a sua ira, sem você saber por quê. Por isso que Ele tinha os profetas, para estar avisando o povo, para estar alertando o povo. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esse nosso Deus, Ele procede de uma maneira justa. Deus, irmãos, Ele não tem injustiça, Ele é justo. E Ele vai corrigir os seus filhos. Ele não vai fazer igual a gente faz, igual o pai, né? Quando chegar em casa, aí você esquece. Você chega em casa, esquece. E se você bater no menino, é até injusto, não é? Porque o coitado do menino não vai mais lembrar. Mãe, por que eu estou apanhando? Porque eles aprontam e esquecem que apronta, né? Então, Deus, Ele vai corrigir você na hora, para você não esquecer que você está sendo corrigido. Né? Então, Deus vai corrigir você na hora. Deus, Ele dá a oportunidade do arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é você sentir tristeza pelo pecado cometido. Remorso é você sentir tristeza pela consequência do que você vai sofrer, porque você pecou. E a gente vê, quando a gente fala de arrependimento e remorso, a gente lembra de quem? Pedro e de Judas, né? Pedro, ele se arrependeu e voltou para Deus. Judas, ele teve remorso. Por quê? Porque ele sabia que a consequência daquela atitude que ele teve seria pesada. Então, Deus, Ele vai sempre trabalhar para que nós, seus filhos, nos arrependemos e chegamos perante Ele. E a revista traz aqui o exemplo de Nínive. Lembra da cidade de Nínive? Qual era a mensagem que Jonas tinha que entregar para o povo de Nínive? Em 40 dias, Nínive será destruída por causa dos seus pecados. Não era? Ia destruir a cidade. Jonas prega a palavra rapidinho, né? Acho que ele nem demorou, né? Ele atravessou a cidade pregando a palavra. O rei, a nação de Nínive se arrependeu. E Deus... O que Deus fez? Teve misericórdia. O povo se arrepende e Deus tem misericórdia. E Deus não destrói a cidade de Nínive. Lógico, lá na frente a gente vai ver que ela foi destruída, né? Mas nesse momento aqui, que Deus manda o seu mensageiro entregar a palavra e falar, vou destruir vocês, o povo se arrepende. A cidade, rei, até os animais jejuaram em arrependimento. E Deus, então, retém a sua ira ali e não destrói aquele povo. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Por isso, irmãos, que Deus está cumprindo a sua justiça sobre Jerusalém. Deus havia falado, alertado Jerusalém. E Jerusalém, ela não se arrependia.
ela não ouvia a palavra do Senhor. Domingo passado, o pastor falou que tinha os falsos profetas. E era esse povo que Jerusalém estava ouvindo. Por quê? Porque estava falando só de vitória. E a palavra era o quê? Vou corrigir vocês. Vou tratar com vocês. Para que vocês voltem. Mas eles queriam ouvir o quê? Vocês vão ser vitoriosos. Vocês vão sair, vocês vão vencer. E o povo estava querendo ouvir, e os profetas falsos falavam o que eles queriam ouvir, e eles descansaram. Mas a mensagem era: vou corrigir vocês. Tinha Jeremias, que ficou em Jerusalém. Tinha Ezequiel, estava lá no exílio, pregando a mesma mensagem. Pregando a mesma mensagem de correção, de arrependimento. Mas o povo não quis ouvir. O povo continuou no seu pecado e expirou o tempo de arrependimento. A vontade de Deus, ou Javé, é abençoar o seu povo, restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ser ajudado? Como ajudar a cidade de Jerusalém, se o povo não queria? Você já tentou ajudar alguém? E você está lá, se esforça, e ora, e jejuma, e levanta, e a pessoa está lá, tranquilo, pensando se quer. Jerusalém estava assim. Eles cruzaram os braços, porque eles achavam que Deus não iria destruir a cidade. Porque ele estava apegado numa palavra. Só que o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Deus, ele é justo. Deus é santo. E ele não convive onde não há santidade. O que está escrito aí? Dá para ler, gente? Então vamos ler aí. Não, ficou. Vamos ler de novo? Ficou assim tão... Vamos de novo? 1, 2 e... Vendo? Deus não executa o seu juízo. Tem que ter uma causa justa. No verso 13 diz assim, a expressão: quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e em qualquer época. Então essa palavra era para Jerusalém, mas ela serve para nós hoje. Muitas pessoas, irmãos, estão brincando de servir ao Senhor. Muitas nações têm virado o seu rosto para Deus. Então nós precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade. E existem várias formas de Deus castigar um desobediente. E o capítulo aqui de Jeremias, ele fala muito de quê? De fome, de peste, né? De espada. Essa espada aqui, ele está se referindo a guerras. Então, Deus, ele tem a sua forma de tratar as pessoas. Então, ele tira o pão das pessoas. E aí fica difícil. Na pandemia, a gente vê a dificuldade. Até hoje, né? As coisas tá tão difícil. Interessante que você vai no mercado na segunda, que você vai na terça, na quarta, o que você comprou está com outro preço. Vocês já notaram que as coisas estão ficando assim? Será que tem alguma coisa aí? Coincidência? Deus está tratando a nação. Nós estamos voltando a sofrer com Covid. Não é verdade? Está chegando o tempo, irmãos. E eu espero que o tempo da nossa nação não expire
igual expirou para Jerusalém. Nós precisamos acordar. Então, Deus, Ele vai tratando, Ele tem os seus agentes. Né? E nós vimos aqui que é a seca, que é a espada, que é a guerra, que é a fome, que é a peste. Tudo isso são agentes de Deus para tratar o povo. E o povo não está acordando. O povo ainda está dormindo. E a igreja precisa ficar alerta, porque nós somos os profetas de Deus. Nós somos Jeremias, nós somos os Ezequiéis de Deus, para falar às outras nações, para falar para o mundo. Então, nós precisamos acordar, precisamos despertar. E não é fácil, irmãos, viver pregando, falando do amor de Deus, porque o povo não quer ouvir, ou quer ouvir o que é bom, né? O que agrada o coração deles. É isso que o povo quer ouvir, o que agrada, o que é bom. Você vai ser vitorioso, a sua casa vai ter prosperidade. É isso que o povo quer ouvir. Agora, vem como Ezequiel aqui e dá uma palavra de correção. Você precisa mudar, você precisa buscar mais a minha face, você precisa jejuar mais, você precisa orar mais. O povo não quer ouvir esse tipo de palavra, né? E não é diferente aqui do povo. Então, a gente vê, e nós estamos vivendo isso, doenças, terremotos. Quem já leu Mateus 24, né? Relata tudo isso, irmãos. Então, nós estamos chegando já no fim desse período que é da graça. Sobre a petição que Deus não atende. Então, tem oração que Deus não atende? Tem, não tem? Tem oração que Deus não atende. Deixa eu dobrar meu papelzinho aqui. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, de Noé, Daniel e Jó. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. Aceitou. Você lembra dessa história? Deus anuncia que vai destruir e Abraão intercede por essa nação. E Abraão tem uma conversa tão gostosa com Deus, né? Ele vai andando e conversando, e ele vai falando, Senhor, mas se tiver 50, mas se tiver 40, mas se tiver, chega no 10. E se tiver 10 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Aí Deus fala o quê? Não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Só que a gente sabe que a cidade foi destruída, né? Porque, infelizmente, não tinha nem 10 justos, gente, na cidade. Deus tira Ló. Deus tira Ló com as suas 2 filhas, 3 pessoas na cidade que foram salvas, que eram justos. Então, Deus, Ele salva o povo, mas destrói a cidade. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos pelas petições em favor do povo, no caso de rebeliões. Então, aqui a gente vê, lembra de quando o povo está no deserto, que Moisés vai ao monte para conversar com Deus, e Deus dá tábuas lá dos mandamentos? O que o povo fez? Fizeram um bezerro de ouro. Primeira oportunidade que eles têm, eles pecam contra Deus. Eles prostituem contra Deus. E faz um bezerro de ouro. E eu acho interessante que Deus fala assim, vai lá, Moisés, porque o seu povo estão pecando lá. E Deus
Moisés desce, intercede pelo povo. E Deus poupa o povo. E várias vezes Moisés intercedeu por esse povo e Deus poupou o povo. Né? E Deus ajuda o povo. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Gente, Deus chega a dizer assim, Moisés, eu vou destruir todo o povo e de você eu farei uma nação. E Moisés intercede pelo povo. É por isso que eu sou apaixonado pelo Moisés. Moisés intercede pelo povo. Gente, eu não sei se vocês já leram, mas a intimidade de Moisés com Deus. Deus fala assim, é o seu povo, Moisés. E Moisés, não, Senhor, é seu povo. O que os egípcios vão falar do Senhor, Deus? Que o Senhor tirou o povo e não deu conta de cuidar e matou todo mundo. Olha a intimidade de Moisés com Deus. E Deus vai e não mata o povo. Deixa o povo viver, Moisés. Então, a gente vê essas intercessões pelo pecador. E hoje nós temos essa oportunidade de interceder pelos pecadores. Interceder pelo parente que ainda não serve o Senhor. Interceder pelos nossos filhos que ainda estão longe do Senhor. Pelos esposos, pelas esposas. É tempo ainda da igreja interceder. Mas vai chegar momento que Deus vai falar, chega, basta. Não ore, não vou te escutar, como Deus falou com alguns profetas aqui. Inspirados pelas experiências dos homens de Deus que oramos uns pelos outros, intercedemos pelos pecados para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então ainda é momento da igreja interceder. E Deus vai tocar, porque o Espírito Santo ainda está no nosso meio. E é o Espírito Santo que convence o homem. Então, nós vamos orar e o Espírito Santo vai trabalhar no coração e as pessoas vão se converter ao Senhor. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. O que é apostasia? Renegar a sua fé. Então, essa palavra, irmãos, não é para o descrente. É para você, é para mim. Porque apostasia é você crê e você nega Jesus. Você crê e você acaba negando a sua fé. E foi isso que o povo de Israel fizeram. Então chegou um ponto que não havia mais retorno para o povo de Israel. Não tinha mais. Acabou o tempo para eles. As escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação. Lembra de Saul? Deus, ele recusou a oração de Samuel. Né? Deus recusa ouvir a oração de Samuel quando ele intercede por Saul. A gente troca de Bíblia, né? E fica perdida aqui. Eu quero ler porque eu achei muito interessante esse versículo. 1 Samuel 16, diz o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Né? Até quando? Chega, basta, não ore mais, eu já rejeitei Saul. Imagina, irmãos, Deus falar isso para nós? Né? Basta, Neudina, não ora mais por fulano, eu rejeitei, eu não quero mais. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo da graça de Deus, para que a gente não venha ouvir essas palavras do Senhor. Chega, Zé Alves, não ora mais por fulano. Dói, não dói? Mas você vai ter, porque Deus não vai ouvir mais, então vamos
parar de orar. Então o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orasse em favor de Judá. Deixa eu ver se eu vou lá, que esse texto também é interessante para a gente ler. Jeremias 15. Jeremias, vem cá, Jeremias. Então, irmãos, chega um tempo, que Deus é amor, Deus é misericordioso. Disse, porém, o Senhor ainda a Moisés e Samuel: se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Então Deus fala, basta, não ore mais, não interceda mais por esse povo. Então nós precisamos estar atentos para isso, irmãos. Então Deus chega um ponto que Ele endurece o coração do povo. E não tem mais oração que vai tirar a mão de Deus, né, para usar a sua justiça e a sua ira sobre a nação de Jerusalém. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Tiago 5,16 diz que Deus, Ele ouve a oração de um justo e que ela vale muito pelos seus efeitos. Não é isso que Tiago fala, 5,16? Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, o pecado, ele ultrapassa a taça, uma hora vai encher, mas não é de oração não, irmãos, é de pecado. E Deus vai olhar e vai ter que agir, né, com justiça. Então Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e renega o seu Deus. Essa é a apostasia. 1 João, a gente lê e fala que o pecado para a morte é quando você atribui algo de Deus ao inimigo, ou o contrário, né? O inimigo fez e você fala que é do Espírito Santo. O Espírito Santo fez e você dá a glória para o inimigo. Isso é o pecado de morte. Mas o pecado de morte também é apostasia. E nós estamos falando para pessoas cristãs. Não é para pessoas que não servem a Deus, não. Negar a Deus é você que já tem Deus. E você nega a Deus. Aí é pecado de morte. Aí tem outras doutrinas, a gente não vai entrar, até porque isso é com o pastor, que ele que é os pastores aí que são teólogos, né? Então, irmãos, para Jerusalém não houve mais recurso. Não adiantou mais o clamor, a intercessão dos profetas, as palavras dos profetas. Então o povo foi levado. Mas porque o povo estava agarrado, que se tivesse 10 justos lá em Sodoma, Deus não iria destruir a cidade. E ele estava assim, mas Jerusalém é uma cidade escolhida por Deus, tem o templo onde Deus habita. Como é que Deus vai destruir Jerusalém? Deus não vai destruir Jerusalém. Então o povo se agarrou nessa mensagem, nessa palavra. E achou realmente que Deus não iria. Como é que Deus vai destruir o seu templo? Só que Deus, Ele é justo. E Ele precisava corrigir o povo. E Deus permite que Nabucodonosor entre, leva os profetas, leva o povo. Daniel já estava lá no palácio. Aí Jeremias fica em Jerusalém. Ezequiel também é levado para a Babilônia, no exílio. E a cidade, Jerusalém, ela foi destruída. Nabucodonosor destruiu o templo que o povo achava que não ia. Por isso que eles não acreditavam na palavra de Ezequiel e Jeremias.
porque eles estavam agarrados que Deus é amor. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão vivendo do jeito que quer viver, porque estão agarrados na palavra que Deus, Ele é amor. Deus é amor. Só que Deus, Ele é justo. E Ele vai corrigir você, vai corrigir a nação se precisar. Ele vai corrigir. Ele vai trazer a sua justiça sobre a nação. E nós estamos vendo isso acontecer. E nós, como igreja, precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Tem muitos irmãos fora da igreja, até tem título agora, né? É o desigrejados. Será, irmão, que são pessoas que realmente está firme com Deus? Ou só não quer estar somente aqui no meio do templo, no meio do povo? Ou se afastaram realmente, negaram a fé? Então, às vezes a gente usa, eu sou desigrejada agora, porque virou moda também, né? Tudo vira moda. Você viu o Senhor lá em casa. Irmão, eu não consigo. Eu não consigo. É igual fazer exercício. Eu não consigo. O dia que eu não vou lá fazer meu exercício, que não é na academia, né? Mas eu faço, eu não consigo fazer em casa. Nada, eu não faço nada. A não ser lavar banheiro, tirar pó. Aí eu faço meus exercícios em casa. A minha irmã, ela já é disciplinada. Ela faz, ela levanta meia hora, 40 minutos antes, todos os dias, e faz o exercício dela. Eu não consigo. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de crer que você pode servir ao Senhor em casa. Mas é eu que tenho essa dificuldade. Eu espero que você que esteja em casa, achando que você está servindo ao Senhor, eu espero que você realmente esteja servindo ao Senhor. Porque virá a ira do Senhor. Porque virá o juízo do Senhor. Ele não vai passar. Eu, como mãe, às vezes deixo passar as coisas. Às vezes eu deixo de corrigir o meu filho. Você, como pai, às vezes você deixa de corrigir seu filho. Mas Deus não vai deixar, irmãos. Isso não faz parte da natureza de Deus. A nossa justiça, ela é parcial. O menino faz uma carinha lá e a gente, depois, tá? A gente deixa. Deus não vai fazer isso. Deus não vai deixar passar. Porque Ele é justo, Ele é justiça. E Ele vai cumprir a sua justiça sobre a nação. Então vai chegar um tempo que Deus vai chegar e falar para a igreja: chega, basta. Não ore, porque eu não vou mais ouvir vocês. Na verdade, nós já vamos estar lá com Ele, né? Ele vai chegar e tirar a sua igreja. E o povo vai ficar. Aí o Espírito Santo não vai estar mais aqui para tocar no coração. Porque o Espírito Santo também vai ser tirado. E a ira do Senhor vai vir sobre a nação. E Deus vai corrigir a nação. E eu quero ir, não quero ficar aqui não. Né? Então, irmãos, vamos ficar alerta. Nós precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele vai nos corrigir. Porque Ele nos ama. Quando Ele corrige, não é porque Ele odeia você, não. É porque Ele te ama. E quando a gente ama, a gente corrige, a gente cuida. E esse é o cuidado de Deus para com o povo. Dá para ler? Então vamos ler aí. Aí vocês acordam. Pode ler. 1, 2 e... Amém, amém, amém. Então, como esses exemplos aqui,
nós precisamos ficar alertas, porque Deus vai chegar um momento que Deus vai falar, chega, Jusana, não precisa orar mais, não vou ouvir a sua oração. Misericórdia, hein, Jusana? Então, nós precisamos, né, de estarmos alerta como igreja, como profetas do Senhor que somos. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Noé. Leia para nós, José Alves. Bem bonito e alto. Vendo o testemunho de Noé? Íntegro, justo. Lê aí, pastora Eneudina. Jó, está sem óculos? Lê aí, irmão Geraldo. Isso é Jó, íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. E Daniel, pastora Meire? Irmãos, esses são os homens. Esses são os homens. Intercessores. Então, Deus estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés, Samuel, o povo seria poupado. Ezequiel, ele refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então, o povo estava preso nessa. Tem justo? Deus não vai destruir a cidade. Mas Deus não tirou o justo que tinha lá de Sodoma e destruiu a cidade? Deus vai tirar os justos e vai corrigir a cidade. Deus vai tirar a igreja e vai corrigir a cidade. Está lá em Mateus, está em Apocalipse, irmãos. Deus vai cumprir. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, ele vai tirar a igreja e vai corrigir o povo, porque Deus, ele não tolera o pecado. Né? Ele não tolera o pecado. Ele não convive com o pecado. Lá Isaías diz o quê? Que o pecado, ele faz o quê? Ele afasta. Então, Deus não tem como Deus conviver com o pecado. Então, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria então Jerusalém com um número maior de justos? Vendo onde eles estavam amarrando o seu bode, o seu cavalo, o seu burro, né? Então ele estava ali seguro nisso. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Por isso que eles rejeitavam Ezequiel e Jeremias. Gente, Jeremias sofreu tanto, né? Foi jogado lá no poço. Nossa, coitado de Jeremias. Então, por isso o povo estava rejeitando essa palavra. E por isso que o povo rejeita a palavra de Deus hoje. Rejeita a igreja. Por quê? Porque eles ouviram que Deus é amor. Só que Deus, ele é justo. E ele não tolera o pecado. E ele vai vir corrigir a nação. Então, a igreja, ela precisa fazer a diferença. E esses homens, esses profetas aqui, eles sofreram bastante. Quando a gente lê Ezequiel, Jeremias, a gente vê o sofrimento desses homens. Sofreram. E hoje a gente quer estar de boa, estar tranquilo, né?
Se nós somos profetas, somos a boca de Deus, irmãos, nós vamos sofrer os ataques do inimigo. Porque o inimigo quer o quê? Calar a igreja, calar os profetas. É isso que o inimigo quer. Então, nós precisamos estar firme na rocha. Então, Noé, Daniel e Jó, eles passam pela sua justiça. E a Bíblia diz que nem esses homens ali salvaria a nação de Jerusalém. Eles eram justos, nós lemos, íntegros. Mas só um, na sua justiça, pôde e pode alcançar a nação que é Jesus Cristo. Não é? Noé era justo, mas a justiça dele só salvaria a sua própria vida. A Bíblia diz que nem os filhos, nem a família seriam salvos pela justiça desses 3 homens. Somente eles. É por isso que eu falei que a minha justiça, a minha fé, não vai levar os meus filhos, porque ela é individual. Então, há tempo da gente ensinar, há tempo da gente pregar a palavra, pregar Jesus, ainda há tempo para isso. Porque é pessoal, eles precisam decidir por Jesus. O seu marido precisa decidir por Jesus, o seu filho precisa decidir por Jesus. Porque você vai, porque você é justo diante do Senhor. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Então você vai, mas você não vai levar o seu filho. Quando minha mãe se converteu, ela chorava, hoje ela já entende, mas ela chorava quando a gente dizia que a minha avó, ela não ia para o céu. A gente brincava, mãe, minha avó, a Dindinha, a gente fala Dindinha, não, se ela não buscou Deus, aí ela fala assim, mas ninguém pregou para minha mãe, como é que Deus vai mandar minha mãe para o inferno? Aí a gente brincava com ela vai para o inferno, mãe. E ela chorava até, tadinha. Então, irmãos, é pessoal. É pessoal. Esse dia eu estava conversando e a pessoa falou assim, gente, mas a pessoa é tão boa, a pessoa está lá na carismática, a pessoa não tem Deus na sua casa, não tem imagem na sua casa. A pessoa dá um testemunho lindo, conheço, nós temos uma vizinha, né, Zé Alves, que é carismática. Gente, se você parar e ouvir o testemunho dessa mulher, você fala, nossa, essa mulher é crente porreta mesmo. Mas aí a gente vem no ponto, e as pessoas, às vezes, porque nós somos justos da nossa maneira. Então, se a pessoa ela é boa, faz caridade, é uma pessoa, um vizinho bom, a pessoa vai para o céu, gente. Não tem como a pessoa não ir. Mas quem leva para o céu não é Jesus? Não é a fé em Jesus? Não é você crer no sacrifício de Jesus? Não é você ter Jesus no coração? Ele que é a porta. Então, você pode ser a pessoa melhor do mundo, mas se você não tem Jesus, você não vai para o céu. Você não vai morar na casa que Ele está preparando para você. O caminho, a porta é Jesus. É Jesus. Eu creio, irmãos, que tem pessoas que estão em outras denominações, que não são evangélicas, que se tem Jesus, eles vão sim. Porque eles têm a chave, têm o caminho. Mas, pelo contrário, não vão. E não precisa você ficar triste nem chorar. Porque não vai. É Jesus que te leva ao Pai. É só Ele. Amém? Então, nós precisamos estar. Então, quando você lê, tem alguns versículos que Deus repete, né? Noé e Daniel e Jó, mesmo se eles estivessem aqui, eles não salvariam a nação. Por quê? Porque a justiça nossa é como um trapo de imundícia. Então, a minha fé em Cristo, ela vai me salvar. Você precisa ter a sua fé em Cristo, para que você seja salvo. Aí o nosso
autor aqui, ele levanta uma questão aqui sobre Daniel. Eu até falei assim, não vou falar sobre isso. Mas por que Daniel? Daniel era jovem, Noé e Jó, eles eram antes, né, da nação de Israel ser levantada. Mas por que Daniel? Porque era um exemplo. Não importa se esse Daniel é o nosso Daniel, lá das covas dos leões, né, que se tornou um grande homem lá na Babilônia. Porque eles levantam a questão de um I com Y. Então, isso não importa, irmãos. O importante é que ele era justo e que ele foi colocado aqui como exemplo de justiça, como exemplo de homem de Deus, homem que temia o Senhor. Então, por que esses homens? Porque eles eram justos, reconhecidos por todo o povo, pois adoravam e serviram o mesmo Deus. Por isso que eles estão aqui. Né? Por isso que esses homens estão aqui. Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia. Ele era ministro na corte de Nabucodonosor. Enquanto Ezequiel estava lá junto com o povo, Daniel estava lá no palácio. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, Daniel, ele era um homem conhecido pela sua fé, pela decisão que ele tomou. Lá em 1 Daniel 1:8 diz, capítulo 1 de Daniel 1:8 diz que ele decidiu. Ele decidiu por Deus. Então, ele era um homem conhecido. Por isso que ele foi destacado aqui como um homem justo. Mas mesmo Daniel não salvaria a sua família. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Por isso nós precisamos pregar para os nossos filhos. Testemunhar Jesus Cristo em casa. Você que tem aí, ó, a Nayara, as duas lindas meninas, precisa falar do amor de Deus para elas. Não caia, irmãos, nessa ideia, vamos esperar ela crescer mais. Criança, ela entende. Fala de Jesus, prega Jesus, convida elas a aceitarem a Jesus. Porque é individual, é pessoal. Deus, ele é pessoal. E a avó Eneudina não vai levar as duas netinhas se elas não se decidirem por Jesus. Dói ouvir isso? Dói, não dói? Mas é verdade, irmãos. E Deus, ele é justo. E ele não vai dar jeitinho. Porque Deus não é brasileiro. Deus é brasileiro, irmãos? Para esse jeitinho, não. A gente dá um jeitinho. Se depender, a gente leva. Mas Deus não. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então, pregue, tenta pôr na cabeça das pessoas, né, que a igreja não vai levar todo mundo para morar do lado do Senhor, não. Mas quem mandou você passar? Amém. Passou, deixa. Vou ler aqui a nossa conclusão. Concluímos nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. Tá? A mensagem de Ezequiel era retribuição. E qual é a retribuição? A morte. Então, Deus tratou. A justiça de Deus aqui era o tratamento com a nação. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Vamos lá, José. Então, a justiça de Ezequiel era para correção. E a justiça que Paulo prega é para salvação. E essa justiça que Paulo prega ainda está viva ainda hoje. Nós ainda temos essa oportunidade de pregar, de falar, de tentar, né, convencer o povo
que Deus vai corrigir a nação. E que Deus vai voltar para levar a sua igreja. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. E Deus vai tirar a igreja, que é luz, que é sal. Aí o mundo vai ficar sem luz e sem sal. Imagina? Graças a Deus que nós somos igreja e que nós vamos estar lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Terminamos na hora certa. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a nossa vida com Ele, nossa comunhão com Ele. E que nós possamos ter a convicção que nós somos profeta de Deus, que somos luz e que somos sal. Amém? Que Deus abençoe.